Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o Deus João da Purificação. Tô aqui hoje para falar de euforia, né? E muito bom poder voltar a falar de euforia assim com outras pessoas. Eu falo que uma das vantagens de você gravar com outras pessoas é poder continuar sendo burro, mas gravando com pessoas inteligentes e parecer inteligente de tabela. E hoje eu tô aqui com a Carissa Vieira. Oiê, E vamos falar de euforia, vamos Carissa? sim. Antes da gente falar um pouco de euforia, eu queria que a Carissa falasse quem é ela, né? Eu acho irônico quando o canal menor, assim, tipo, pede pra alguém de um canal maior se apresentar, mas fala aí, Carissa, qual que é seu trabalho, onde a gente encontra, quem é você? Então, eu sou Carissa Vieira, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre cinema e televisão, na verdade audiovisual como um todo. E, enfim, eu tenho um foco relativamente grande em questões de gênero e raça. E de vez em quando, assim, eu foco ainda mais falando sobre esses temas dentro do cinema de horror. Mas, assim, a gente assiste de tudo, gosta de tudo. Então, é isso. Eu adoro quando me chamam, inclusive, para falar sobre algo que não tem a ver, sabe? Nem com questões raciais, nem com, enfim, cinema de horror. Mas é isso. Eu também tô no Instagram, faço conteúdo específico pra lá. E tô no Twitter reclamando da vida, porque ser brasileiro em 2022 e vinte e dois e não reclamar da vida, olha, você tem algum problema. E Carissa, antes da gente falar, né, dos episódios que a gente vai comentar, que pra quem não sabe são o terceiro ou quarto da segunda temporada, eu queria saber o que que você acha da série como um todo e o que que você tá achando dessa temporada. Ah, eu já vou ser cancelada na primeira pergunta, meu Deus. Eu acho que. Eu acho que é uma série boa. Eu acho que ela é boa. Eu acho que os atores, na verdade, são, pra mim, o ponto mais positivo da série. Mas eu acho ela superestimada. Eu acho ela boa, eu só não acho ela a melhor coisa que foi feita nos últimos tempos, sabe? Eu acho que tem esse lado, assim, de Uhum. nossa, essa série é muito inovadora. E eu não acho ela inovadora. Eu acho que filmes dos anos 90 já faziam o que Euphoria faz. A diferença é que com adolescentes dos anos 90. Agora são adolescentes dos anos 2000. Você comentou isso de, tipo, ela não ser inovadora e ela tá fazendo coisas que outras coisas já fizeram, mas eu acho que o diferencial, né, que é o que acaba atraindo tantas pessoas pra Euforia também, é o lado de que ela deve ser, tipo, a contraparte moderna, assim, de um Skins, né, que é essa série que não tem medo de lidar com problemas, assim, tabus adolescentes de uma maneira muito crua, né? Ainda que eu acho que a série, ela se perca, assim, em alguns momentos, ela seja meio dispersa, mas, tipo, eu também entendo de onde vem esse apelo de Euforia. Eu sei que a gente tem outras séries. Por exemplo, a gente tem contrapartes, assim, por exemplo, na Netflix, né, com Sex and Education, mas eu acho que, tipo, o Euforia, ele vai tanto nessa pegada mais crua, né, que eu acho que ele acaba sendo esse acaba sendo o grande chamariz da série, assim, pra boa parte do público. Só um comentário, deixa. Ah, não, era só um comentário sobre essa coisa, porque eu disse que ela não é inovadora, mas assim, eu também entendo o apelo. Tanto que eu gosto bastante da série, sabe? Eu acho, além de tudo, que fala sobre essa geração agora, a geração Z e tal. E é isso, eu falei, nos anos 90 faziam isso com uma geração. Nos anos 2000, no início, a gente tem ali Skins, que é outra geração. E eu acho que Euforia é tipo a representação atual, sabe? Desse grupo de adolescentes vivendo, tendo os problemas de adolescente, passando pela depressão, pelas drogas, pelo sexo, enfim. É que eu acho que é tudo comum para essa fase da vida e, obviamente, vai ser diferente em cada época do mundo, né? Porque as questões são específicas do momento e tal. Eu entendo o apelo e acho que tem toda a coisa do Sam Levinson colocar uma fotografia bonita. O primeiro episódio tem toda aquela coisa de muitas luzes, muitas cores, então eu entendo isso. Eu entendo o apelo, não só o apelo da trama, mas o apelo visual, o apelo sonoro, a trilha sonora é muito boa. Então, é isso, assim, não tô aqui dizendo que, nossa, não gosto de Euforia, tá? Eu gosto, mas acho superestimado. Só não acho inovadora. E da segunda temporada, assim, você tava curtindo o primeiro e o segundo episódio? Qual é a sua opinião sobre ele? Os dois primeiros, achei bem mais ou menos, né? Uhum. Depois daqueles filmes ótimos, eu gosto dos filmes, né? O da Rue e da Jules. E aí ele me vem com 2 episódios. O segundo, assim, eu fiquei... Nossa, que decepcionante. Eu acho que melhorou depois do terceiro e do quarto. Mas eu tava meio decepcionada com o início da temporada. Achei o segundo realmente, assim... Ai, podia não ter existido, né? Podia não ter existido.
Não, eu concordo bastante. Acho que o público já viu, né? Porque nos outros vídeos eu comentei, o primeiro episódio com o Cid, o segundo sozinho e tal. E o segundo ele peca muito por, tipo, acho que é o ponto forte, ao mesmo tempo é o ponto fraco de Euforia, né? Que é lidar com esses excessos, assim. E eu acho que os melhores momentos de Euforia, uma coisa que a gente vai comentar bastante aqui no terceiro e no quarto episódio, é quando ele consegue conciliar esse excesso, né? Esse show visual que ele tem pra representar o íntimo dos personagens. E os piores são nesses momentos em que o Sam Levinson fica se achando o cara mais engraçado do mundo. Aí ele faz uma piada que são 5 minutos da mesma piada, assim, só com a filmagem estilizada, né? Igual acontece no segundo com as influencers falando com a Cat sobre o corpo dela e sobre ela sentir a vontade. Nossa, sim. É isso, eu acho que o Sam Levinson é o tipo do... é um homem branco que acha que é muito genial. E aí eu acho isso meio irritante, porque eu gosto de umas referências que ele coloca, eu gosto de algumas coisas que ele tenta fazer, assim. No terceiro episódio, eu sei que não é o que a gente vai falar agora, né? Mas no terceiro episódio, ele tem essa coisa de trazer o fake doc, que eu acho divertido, mas eu acho que ele se perde demais no como, olha como eu faço coisas estilizadas, e olha como eu sou diferentão, e olha como eu sou inteligente, e às vezes ele só é mais do mesmo e chato. Mas você já puxou o terceiro episódio, acho que a gente pode começar a falar dele, né? Antes de falar do quarto, eu acabei não conseguindo comentar o terceiro na semana passada, né? Se você acompanha nossas redes sociais, você viu que eu tava fazendo outras coisas, tava com os trabalhos, eu não consegui comentar o terceiro, mas saiu um vídeo de Matrix aí, pra quem ficou carente dos nossos vídeos. E o terceiro episódio, né, eu acho que em relação ao segundo, ele dá uma grande melhorada, assim, eu acho que ele consegue intercalar muito melhor, assim, as intimidades dos personagens com essa coisa de humor estilizado que o Sam Levinson tem, principalmente no que envolve a Rue, a Jules e o Elliot, sabe, aquela cena, por exemplo, dele jogando Verdade ou Desafio, eu acho bem divertido e tal, e eu gosto muito da abertura, assim, do terceiro episódio, né, o jeito que ele constrói o relacionamento passado, assim, do pai do Nate, e eu gosto que, tipo, enquanto no segundo episódio, por exemplo, ele também tenta demonstrar intimidade através do sexo, né, com a cena do Nate com a Cassie, eu acho que lá no segundo acaba caindo muito pra um fetichismo mais óbvio, assim, em relação à personagem, né, que eu acho que é uma coisa que ele acaba esbarrando bastante, assim, ao longo da série, mas eu acho que no terceiro isso é muito melhor comedido, assim, principalmente como ele busca signos não óbvios, né, tipo, ele começa com a luta greco-romana, e aí depois vai dar aquele negócio de interação dos personagens, e aí vai nessa crescente, né, até a cena que toca o Worlds Colliding, com eles dançando, assim, que eu achei muito lindo, não sei você, cara. Eu gosto muito da abertura desse terceiro episódio, assim. E aí é exatamente o que você fala, a forma como ele utiliza a câmera não me incomoda nesse episódio. Na verdade, eu acho que ele constrói, sabe, muita coisa a partir do uso dessa câmera, porque nos episódios anteriores eu fiquei bem incomodada com como ele vai pra uma exploração corporal que pra mim é totalmente, sem necessidade, sabe? E eu não sou a pessoa que fica dizendo que, nossa, tenho problemas com nudez e com sexo. Não, acho importante às vezes, sabe, dentro das narrativas, mas eu não gosto de como ele usa a câmera no segundo episódio, como você falou, de uma maneira fetichista que ultrapassa um pouquinho, sabe, o limite. Já nesse terceiro episódio, eu acho que, por exemplo, o relacionamento do Cal com acho que é David, né, o amigo dele, tem muita coisa não dita, e tudo que é não dito tá ali na câmera, e como essa câmera se movimenta para aqueles corpos, mas para dizer alguma coisa, não só para dizer, olha, como essa menina é peituda, sabe? Não, é porque ele tem uma obsessão meio ridícula pelo corpo da Sydney Sweeney, sabe? Não, inclusive saiu umas entrevistas recentes dela falando assim que muita coisa ela falou pra ele que pediu pra ele cortar porque achava que era meio desnecessário assim no episódio. E é foda que a gente vendo tem essa impressão, né? Imagina se ela não tivesse pedido. Pois é. Então assim, sei lá, eu às vezes fico um pouco incomodada, são atores muito novos, né? Então, tudo bem, eles não têm tipo 15 anos, todos são maiores de 18 anos, mas assim, eles são muito novos e a maioria ainda com a carreira começando. E tem uma coisa, às vezes, que me soa um pouco exploratória dos corpos, em especial das mulheres, e isso é o que me incomoda mais, assim. Ele objetifica demais pra mim o corpo da Sydney Sweeney. Tudo bem que a série tem nudez feminina e masculina, eu acho que é interessante a forma como existe igualdade, né, pra todos os gêneros, na verdade. E aí, assim, é isso. Com relação a ela, eu acho que ele ultrapassa um pouco dos limites, mas
indo mesmo pro terceiro episódio, eu gosto muito de como a câmera tá ali naquele relacionamento, né, entre o pai do Nate e o amigo dele, e é outra coisa. É um outro olhar, sabe? Então, dá pra gente perceber o que é aquele relacionamento desde o começo. Tudo que tá não dito ali. Uhum. E isso tem muito a ver com a construção que ele faz através da movimentação de câmera, né? Dos planos e das escolhas mesmo com relação à câmera. Eu acho que uma coisa que a gente percebe bastante, assim, é que ele tem muito o interesse estético que às vezes se converte pra transformar o corpo das pessoas em escultura, né? E eu acho que sempre que ele tá lidando com o masculino, ele acaba sempre criando mais uma relação de distância e respeito, quase como se você estivesse vendo uma escultura, assim, greco-romana, sabe? E aí eu acho que nem sempre ele acerta nisso, né? Acho que no quarto episódio, inclusive, a gente vai comentar que ele vai direto pra recriar pinturas e tal. Mas acho que pra finalizar o terceiro episódio, uma coisa que eu queria destacar, né, antes da gente ir pro quarto, que é o que a gente vai comentar mais, assim, é que eu acho que, às vezes, ele tá se perdendo, assim, com arcos de personagens, né, principalmente com a Cat. Toda vez eu sinto que ela tá sobrando, sabe, seja no terceiro episódio, seja no quarto, eu acho que, tipo, as situações que ela tá passando nunca se comunica diretamente com a trama e nem tematicamente com o episódio, não sei se você sente muito isso também. Inclusive saiu matéria também dizendo que ela e ele brigaram, a atriz e ele brigaram nos bastidores e ele meio que, né, escanteou completamente ela. E assim, é muito visível. A trama dela, que na temporada passada tinha uma força, morreu. E nem faz sentido, sabe, a maneira que esse nada que virou, que ela enfim, é só ela meio triste e se sentindo mal por causa do relacionamento. Não faz sentido, não conversa com o que foi construído na temporada passada. Isso me incomoda muito. E também me incomoda como essa narrativa dela não se comunica com a trama geral. Ela tá completamente isolada e, assim, tem pouquíssimo tempo de tela, então é bem incômodo pra mim. E ela tinha todo um material, eu acho, sabe, pra ser explorado. Então é meio decepcionante. Ao mesmo tempo que ele fica trazendo novos personagens e novas histórias pra serem contadas, que eu não sei se a longo prazo vai fazer tanta diferença, sabe? E outra coisa é que ele passa um tempão no triângulo lá do Nate, da Cassie e da Maddie. E honestamente, eu tô achando podre. Porra, eu tô curtindo muito, assim. Sou totalmente no caminho contrário. Eu achei podre. Eu odiei esse arco. De verdade. Assim, eu acho que tem... Eu acho a Sydney Sweeney uma atriz maravilhosa, tá? Então, eu acho que ela sempre mostra muito. Mas eu acho que o desenvolvimento foi muito... Pra mim é muito estranho, sabe? Como ela acabou entrando nesse looping. Eu acho que a partir do quarto episódio e o final do quarto episódio, eu acho que eu vou começar a gostar mais, porque parece que tem... Eu acho que vai focar em... Ela tá muito mal, né? Então a gente vai começar a ver ela se afundando mais ainda, eu acho. Então é isso, assim, Também. Eu acho que é interessante isso com relação à personagem por si só. Mas o arco dos três, assim, eu tô achando podre. E acho que ele gasta tempo demais de tela com isso. Não, é que eu acho que eu sou voto vencido. Eu acho que a maioria das pessoas tá gostando bastante, tá? Eu acho bem bacana, assim, o jeito que ele constrói esse lado que de primeira é sempre inconsequente na série, né? Eu acho que na primeira temporada a gente vê muito isso, de arcos que, tipo, parece muito uma versão radical, assim, dessas comédias românticas adolescentes, né? Tipo, envolvendo mais coisas do que elas geralmente envolvem, né? Por poder lidar com sexo e tal. Mas eu gosto como isso a longo prazo na série, né? E talvez aí eu esteja dando muito voto de confiança pra ele. Isso se desenvolve, assim, pra uma viagem interna dentro da cabeça dos personagens, né? Eu acho que, por exemplo, ainda que muita gente não goste do piloto de Euphoria, né? Eu acho que, tipo, o piloto, ele tá lá pra estabelecer relações que de primeira você acha que vai ser tudo trabalhado superficialmente, mas outros episódios conseguem desenvolver mais. E eu sinto que com esse triângulo amoroso vai ser muito isso, assim, e eu gosto muito das cenas, eu acho que a Maddie, assim, ela tá tendo um destaque muito bacana nessa temporada, eu morro de rir, assim, com todas as interações dela. Essa no terceiro episódio, em que a Cassie tá vestida como personagem de Oklahoma no banheiro, porra, eu acho sensacional, ela dá aquela surtada. Eu gosto desse lado também mais adolescente e inconsequente da série, até porque a série sempre consegue resgatar isso depois de uma maneira que aprofunda os personagens. Não, é só falando sobre
a Cassie, Mad e o Nate, meu grande problema é, você pega a temporada passada e você vê que a Cassie teve toda a questão do aborto e de como ela tinha um relacionamento com o outro cara, e todas as questões que tinham ali, isso é completamente abandonado. E aí, do nada, ela simplesmente vira a louca surtada pelo Nate, sabe? Que, inclusive, assim, ela já conhecia há muito tempo. É claro que paixões adolescentes e tal, a gente sabe que adolescente tem essa coisa de... Tudo é muito extremo, né? O amor é muito extremo, o desejo é muito grande, então acha que vai morrer sem aquela pessoa. E, ok, eu entendo tudo isso, essa grandiosidade dos sentimentos nessa fase da vida, mas eu acho que ele abandona as coisas no meio do caminho e traz outras narrativas, assim, do nada. Então, meu incômodo vem muito daí, sabe? Eu acho que ele abandonou questões da Cassie, assim, e inclusive do Nate também. Apesar de que o Nate continua sendo o mesmo babaca de sempre. Mas, assim... E eu acho que, tipo, pra pular, assim, de vez pro quarto episódio, né, são coisas que já se emendam na outra. A gente tem a Rue, né, tipo, entregando currículo pra poder vender droga, e o confronto dela com a Lee, assim, que é uma cena ótima, assim, desse terceiro episódio, né, que pra mim vai ser o desenvolvimento chave emocional, assim, dela ao longo dessa temporada, né. Puta, você comentou mais cedo dos especiais, né, eu sempre falo aqui nos vídeos de Euforia que eu adoro os especiais, né, principalmente o da Rue, o da Jules eu acho muito foda também, mas o da Rue eu acho, tipo, muito o suprassumo de como você consegue desenvolver um personagem e tal. E é tão forte, né, esse momento que ela tá falando com ele, porque, querendo ou não, é uma relação meio paternal, né, ainda que conturbada, e esse momento em que, tipo, ela usa a vida dele, pessoal, sabe, pra atacar ele, assim, depois da reunião do AA, e ela pega e fala, tipo, você não consegue ser um pai de verdade, e aí quando ele fica bravo com ela, o que você vai fazer, me bater? Cara, aquilo me pegou de um jeito, assim. Eu gosto muito das cenas dela com ele. É engraçado porque você falou que o especial que você mais gosta é o da Rue, o meu é o contrário. Eu acho o especial da Rue muito bom, mas eu prefiro o da Jules. Eu acho a intensidade e as próprias questões que ela traz, assim, eu gosto inclusive mais de como ele desenvolve a parte visual, mas eu gosto muito do diálogo que acontece no episódio da Rue, sabe? E eu gosto muito da dinâmica que esses dois personagens têm. Então, a gente começa a ver aí como a droga tá afetando ela. E aí, no quarto episódio, a gente vai ver mais ainda. Porque os limites são completamente ultrapassados, né? E aí, coisas que ele diz pra Rue no episódio especial ficam muito visíveis. Não é necessariamente a pessoa se torna uma versão totalmente deturpada dela mesma. E ela tá ali discutindo com ele, usando coisas da vida dele que são muito pessoais e que ela sabe que ela não pode usar. E que não tem a ver de fato com o que ela sente por ele. Mas ela tá muito drogada. E ela só consegue focar na droga. Porque é isso. Pensa, ela foi atrás da mulher pra pegar 10 mil em drogas. A ideia é totalmente fora da realidade. Não tem como aquilo dar bom, sabe? E ela vai assim mesmo. E ela sabe que se ele souber disso, ele não vai aprovar, ele não vai, enfim, talvez até permitir, se bem que ele nunca ultrapassa esse limite, né? Ele sabe que as escolhas são dela, porque ele já esteve naquele lugar. E é por isso, inclusive, que ele tem tanta paciência e ele dialoga com ela, porque ele sabe que precisa ser uma escolha da Rue. Porque a Rue precisa tomar as escolhas dela, tomar as decisões dela, né? Então, eu achei a cena fabulosa, mas é sempre muito triste ver como a Rue tá caminhando, porque, enfim, eu quero ver a Rue feliz, sabe? Ela não tá. Acho que todo mundo, né, que vê a série. Mas eu acho que a gente já pode começar a falar do quarto episódio, né? Eu nem imaginei que a gente fosse conseguir falar tanto assim do terceiro, né, em relação ao quarto, porque o quarto acho que tem coisas mais explosivas assim. Mas já falando do quarto episódio, né, que ele também é dirigido pelo Sam Levinson. Aliás, é uma coisa que acho que não aconteceu na primeira temporada, né, que ele dirige, tipo, a primeira leva de episódios inteira, porque o piloto da primeira temporada é de direção de outra pessoa, ainda que ele escreva. É muito legal ver, tipo,
agora que a gente tem uma visão completa, né, do que ele tá fazendo, assim, nesses 4 episódios, acho muito legal ver, tipo, o quanto ele, tipo, deu a característica visual, assim, da série, né, e o quanto, às vezes, ele acerta muito e ele erra bastante, assim, sabe? É muito legal, tipo, ver o quanto ele é um artista meio descomedido, que funciona melhor em umas coisas do que em outra. Achei bem legal esse processo. E o 4º episódio, né, ele já começa com uma montagem estilizada aí, que é uma coisa que a gente comenta em todos os outros episódios, né, mas, tipo, recriando pinturas, eu acho bem bonito, o jeito que ele reivindica várias pinturas clássicas, assim, pra, tipo, denotar a relação da Rue e da Jules, né, putz, aquela cena, por exemplo, que remete ao nascimento de Vênus, com certeza é, tipo, uma referência muito óbvia, sabe, mas dentro da visão de uma jovem adolescente, que no caso é a Rue, pra ilustrar como ela se sente, assim, em relação a Jules, sabe, como se a Jules fosse o centro do mundo pra ela, pô, acho muito bonito, ao mesmo tempo que é muito triste, né, tipo, ele dá essa bombardeada da gente, tipo, esse estímulo visual, mas logo depois ele contrasta com a tristeza que é, tipo, eu acho que eu nunca estive tão feliz assim na minha vida, que é uma pena que eu tô tão chapada que eu não consigo nem sentir o que ela esteja fazendo. É isso, assim, o que a gente tava falando do episódio anterior, né? A Rue tá tão focada nas drogas que ela não consegue mais sentir nada. E é justamente por esse não sentir que ela diz coisas horríveis pras pessoas, que ela se afasta e se isola mais e mais das pessoas, né? Então, pra mim tem muito disso, é muito interessante esse começo de episódio, porque a gente vê uma coisa nas imagens e o discurso dela acaba contrastando com isso, porque ela vê a Jules como esse ser que tá acima de tudo e todos, ela vê ela ali num patamar elevado, mas ela não sente nada. Ela queria sentir, mas ela não sente nada. E aí, se a cena remete ao sexual, a gente vai vendo depois, com o decorrer do episódio, que ultrapassa isso. Não tem só a ver com o fato da Rue não conseguir ter um orgasmo, porque ela não sente nada. Tem a ver também com a forma dela lidar. Ela não aguenta também nem tá perto da Jules, porque ela tá ali, assim, chapada o tempo todo. Inclusive mentindo o tempo todo. E eu acho que como a gente já, tipo, tá falando, assim, do relacionamento delas, né, eu queria já te perguntar, você acha que tem uma chance, assim, do Elliot meio que virar a nova Rue pra Jules? Porque se a gente for parar pra pensar, muito do que define o relacionamento delas, né, do que definiu, na verdade, na primeira temporada, é a Rue tentando ficar sóbria, né, e, tipo, usando a Jules meio que como uma alternativa, assim, pelo bem da sobriedade dela, né? Se a gente for parar pra pensar, a Rue, ela é essa pessoa que ela vive nesse mundo mais terreno, né? Acho que o especial dela reflete muito isso. E as drogas, elas têm esse papel de poder tirar ela disso, né? Tipo, tem muito esse recurso de usar o neon e usar esse excesso de cores e tal. E a Jules, na primeira temporada, ela é muito uma representação disso. Tipo, os figurinos dela, sabe? Ela é toda colorida, né? O Fez, ele fala, acho que é a primeira vez que ele vai falar dela, é como se a Sailor Moon tivesse aqui. Então, ela tem esse papel, assim, na vida da Rue. E eu acho que isso meio que tá se repetindo agora com o Elliot, né? Essa questão que eu brinquei no episódio passado, da verdade, o desafio e tal, e de parecer que eles iam formar um trisal, nesse episódio se radicaliza. E a gente vê que o Elliot, ele tá tomando atitudes que são mais maduras, assim, do que a Rue, né? Então ele meio que tá fazendo, tipo, às vezes de Rue, assim, na vida da Jules. Eu não sei o que você acha que pode rolar, assim, desse relacionamento dele. Eu não diria que ele tá tomando atitudes que são mais maduras. Eu acho que ele tá fazendo muito parecido com o que a Rue fez na primeira temporada. Ele tá se interessando pela Jules, e aí ele pensa, não, eu vou deixar de me drogar, vou evitar isso agora e tal. E aí, quanto tempo isso vai durar? Talvez dure mais, mas ao mesmo tempo, eu não sei se a Jules, ela realmente quer ser essa pessoa. E eu acho que o final dela no episódio, também mostra ela indo por um caminho bem complicado, porque ela voltou ao antigo padrão dela. Acho que é uma recorrente, assim, né, nos relacionamentos de euforia, que eles têm essa relação meio cíclica, assim, no que as pessoas atraem, né? Tem uma cena nesse 4º episódio mesmo que a Maddie, ela tá falando sobre nem sempre a gente tá interessado, né, no que é melhor pra gente, e por conta disso você percebe que os personagens, eles estão fadados a repetir padrões, né? O próprio relacionamento, por exemplo, da Cassie com o Nate, ainda que o relacionamento dela com o menino lá da primeira temporada não fosse tão explicitamente abusivo, né? Você via que tinha algumas
mutações, por ele não ter a maturidade necessária, e aqui, tipo, ela acaba trazendo isso pro relacionamento que ela passa a desenvolver com o Nate, né? Ela acaba criando uma dependência dele. Eu acho muito legal alguns confrontos que surgem por conta disso. Esse momento, por exemplo, em que o Nate joga pra ela que, tipo, você age como se você fosse, tipo, uma pessoa boa, uma pessoa pura, mas a gente sabe que não é, sabe? Ao ponto de você tá ficando com o ex-namorado da sua melhor amiga. Eu gosto muito de como isso traz um conflito, né? Até porque eu acho que na primeira temporada ela é realmente estabelecida meio que como uma pessoa que ela é mais pura e ela tá sofrendo, assim, do meio, sabe? É quase como se ela fosse mais imaculada, assim, em relação aos jovens. E eu gosto desse contraste, assim, que a segunda temporada e esse episódio trouxe. É você falar isso, porque eu nunca consegui ver a Cassie como uma figura imaculada. Principalmente pela construção dela na temporada. Pra mim, ela é só mais uma menina que entra em relacionamentos abusivos porque ela tem problemas familiares. E veja, até a forma como ela se veste é uma mistura dos dois lados. A lógica da pureza algumas vezes vinha pelas cores, mas as roupas elas são sempre meio provocadoras e, enfim, até a forma que... Enfim, acho que no terceiro episódio, né, que questionam a roupa e tem uma cena, assim, que é pra pensar na roupa da Cassie e aí ficam dizendo assim, não, more slutty, sabe, assim, como se fosse a própria irmã dela pensando nisso. Então, assim, além de que a Cassie também vem de um lugar completamente egoísta. Ela sempre foi egoísta. Só que ela tá sempre, nos relacionamentos com homens, ela sempre passa por situações onde ela é maltratada. E ela não vê, assim, sabe, o quanto ela tá sendo maltratada porque ela é tão carente de afeto, de figuras masculinas, que ela tá disposta a fazer tudo. E ela sabe também, em algum episódio, acho que é no primeiro, que aí ela diz assim, que ela sempre fez tudo que os caras queriam. Ela diz sim quando ela quer dizer não, sabe? Acho que é a Mad que diz isso pra ela. Então ela tem esses padrões, ela repete esses padrões. E ela acaba também, como todo mundo, eu acho que a série tem uma coisa muito interessante de mostrar que, todos eles se dão bem, são amigos, eles não são reclusos, mas todos estão extremamente solitários, sabe? Dentro dos seus problemas e do seu mundo, da sua realidade, todos estão extremamente solitários. E o que o Nate diz pra ela, pra mim, é só mais um reflexo do quão abusivo ele é. Porque ele é abusivo com todo mundo. E a gente percebe que quando ele aplica essa frase nela, né, ele tá, tipo, tentando estabelecer o poder que ele tá perdendo, assim, na relação, né, que é uma coisa que ele já sente que ele perdeu, assim, com o relacionamento dele, com o fim do relacionamento dele com a Mad, né, e que só acaba voltando com a Cassie, né, porque eu acho que cada vez mais nessa temporada, né, a gente tá vendo o Nate, que antes pra gente era o psicopata, né, tipo, melhor arrumado, assim, da primeira temporada, ele sempre sendo colocado em posições em que ele tá perdendo, assim, né, desde o primeiro episódio ele toma aquela surra do Fez, ele não conseguiu voltar o relacionamento dele com a Mad, né, apesar dos dois ficarem nessa incerteza, tem esse negócio com a Cassie, né, e o final desse episódio com o pai dele também. Ao mesmo tempo que eu acho que, assim, não é porque ele tá perdendo esse poder que ele deixa de ser levemente psicopata. Mas, assim, ele sempre teve um relacionamento extremamente complicado com o pai dele e eu acho que a série mostra muito como a vivência familiar ajudou, né, nesse caminho dele, dessa coisa meio abusiva que ele tem com as pessoas. Mas eu queria já puxar um pouco do que acontece com o pai dele, né? Tipo, a gente viu aí que no último episódio ele levou uma porradoterapia, né? E a partir disso ele começou a rever, assim, a família dele. E eu gosto de olhar pra esse negócio que acaba rolando com o pai dele pra ver como funciona esse episódio, né? Porque, querendo ou não, esse é um episódio mais sobre aproximação emocional, ao mesmo tempo que as nossas protagonistas, né? Que são a Rue e a Jules, elas estão se distanciando, assim, emocionalmente, né? Tipo, seja fisicamente, pela cena que a gente comentou no começo, ou seja emocionalmente, quando elas brigam e tal. Eu gosto, tipo, ver que esse episódio, ele tá aflorando, assim, os relacionamentos, né? E, tipo, como cada um tá levando. E, tipo, a gente vê que o lado
do Rue e Jules vai ficando cada vez mais trágico, né? E cada vez mais próximo, assim, de romper. Nossa, a cena delas discutindo no carro, assim, nesse episódio é muito foda. Eu não sei se você gostou, mas, porra, eu gostei muito de como ela foi construída, sabe? Porque tem esse negócio que eu comentei da série ela ser inconsequente, só que, tipo, essa inconsequência ela acabar voltando emocionalmente pros personagens, sabe? Aí quando volta pra Jules e a Rue fala aquilo pra ela, fala que ela já tá de saco cheio e não aguenta mais ela dentro do carro. Porra, é muito forte. É uma grande pancada na Jules, né? E eu gosto muito. E eu adoro a Zendaya, né? Eu acho que ela é maravilhosa. E, não, todo mundo adora a Zendaya, mas assim, ela é muito boa. Então, e a Hunter também. Então, eu gosto muito da dinâmica dessas duas personagens. Eu acho que é a trama que mais me pega, sabe? Como tudo ali foi desenvolvido e mesmo com todos os problemas como dessa segunda temporada, pra mim, como ainda vem sendo desenvolvido, sabe? E principalmente depois da gente saber o que o vício acarreta na Jules, né? Então, sei lá, eu acho que tem um impacto ainda maior quando a gente sabe disso. É muito legal, tipo, ver o quanto a consequência maior, assim, das drogas na vida da Rue, né? Não são simplesmente, tipo, as consequências físicas, debilitação e tal. São consequências emocionais de distanciamento, né? Ao mesmo tempo que ela usa a droga pra sentir as coisas, a droga tem essa função de afastar cada vez mais as pessoas da vida dela, né? Seja o Ali, por exemplo, enquanto figura paternal, a família dela, né? Como já é desde a primeira temporada. E agora com a âncora que ela tava buscando, né? Que é a Jules. Aliás, isso leva, assim, a uma das cenas mais bonitas, assim, desse episódio e dessa temporada também, que é essa da Rue, tipo, chapada, assim, imaginando que ela tá na igreja. Eu gosto como a igreja é construída, assim, como um símbolo nesse episódio, né, de estabilidade, e a gente tá vendo, tipo, o tempo todo, a gente vê primeiro ela no ponto de vista da Lexi, né, tipo, imaginando que ela tá lá na igreja enquanto ela assiste, então, tipo, pra ela tudo é uma coisa de ser espectadora, e aí, tipo, quando a gente volta e vê a igreja do ponto de vista da Rue, é muito uma coisa de estabilidade, dela tentar se reconciliar, né, putz, é legal ver o Labyrinth, que é o cantor lá, tipo, performando a música, tipo, esse lado é esteticamente muito bonito, né? Mas eu gosto bastante de quando a série também coloca o pai dela enquanto figura, sabe? A gente vê que no fim a Rue, ela tem essa carência internalizada que ela não sabe lidar, sabe? E aí, tipo, ela usando drogas é um momento em que ela consegue se sentir viva e ao mesmo tempo se aproximar, assim, do pai, mesmo que isso esteja afastando as pessoas da vida dela. É sempre um contraponto de vida e morte, né? E assim, antes de eu falar dessa coisa do que eu olho para o uso da droga na vida da Rue, que a própria irmã dela diz que quando ela se droga não é necessariamente igual a quando outras pessoas se drogam. Porque tem gente que usa drogas e, assim, não é viciado, né? Mas o vício vai levando a pessoa para um... É o próprio Elliot na série. Então, a coisa vai indo para um outro caminho, né? Mas assim, o Elliot, até quanto tempo ele consegue ficar sem ser viciado? Ele tá parando. Eu acho que ele nunca chegou ao que a Rue chegou na vida. Ela já teve overdose, sabe? Então, enfim. Mas é isso, é exatamente isso, né? A gente consegue perceber que ele não tá ficando mal como ela, porque ela tem um caminho complicado. E a Rue também lida com a depressão. E tudo, no fim, acaba no pai dela. E no que a doença do pai e a vida, né, do pai mexeu com ela. Na verdade, se a gente for parar pra pensar, várias relações da série, várias situações ali, tipo, os problemas que cada uma daquelas meninas tem, acaba se voltando para as questões familiares, sabe? Todas têm, mesmo as que tem, a mãe é presente, mas é alcoólatra, sabe? E até o próprio Nate também se volta para a família. Tudo acaba sempre se voltando para como a relação com a família vai mexendo, né, com a vida dessas pessoas. Mas enfim, para a Rue, eu acho que o pai é um ponto muito central. Ela sente muita falta, ela não acha justo e ela começou a se drogar usando as pílulas dele. Que é bem simbólico, exatamente, né? Tipo... Tem um ciclo aí. E um marco aí também, né? Então, pra mim tem muito isso. E quando você fala da coisa, né, a droga deixa ela viva. Mas, pra mim, sempre tá ali, naquele limiar de vida ou morte. Porque
dá uma sensação de vida, mas a euforia, né, no caso, que a droga traz, é curioso eu usar esse termo, mas enfim, não foi proposital. Eu falei depois, eita. Mas enfim, a euforia que a droga traz, com o passar do tempo, vai ficando fraca. Então ela precisa usar mais outras drogas e em quantidades maiores. Óbvio, isso não é pra todo mundo, não acontece com todo mundo, enfim. Não sou a pessoa da luta antidrogas, sabe? Não. Porque tem uma guerra às drogas, né, no mundo e, enfim, eu acho uma coisa bem hipócrita. Mas, enfim, ela sempre precisa de mais. E de uma frequência maior. Porque depois que o efeito passa, ela se sente totalmente drenada, anulada. E ela vai se distanciando das pessoas, ela acaba se isolando, porque a única coisa que consegue fazer ela ficar relativamente bem, com muitas aspas, é a droga, né? E aí, ao mesmo tempo, ela fica sem sensibilidade e ela fica meio numb, digamos assim, sabe? E aí, é isso. Pra mim, tem todo... Ela fica instável. Uma coisa, assim, do peso da vida, mas também tá ali, tirando. Porque no caso dela, é nesse nível, sabe? Sim. Eu acho que a cena, inclusive, final dela abraçando o pai, ela denota muito isso, né? Porque ainda que internamente ela esteja naquela viagem da igreja de proximidade com o pai, a câmera corta pra fora e a gente vê que no fim ela tá só sozinha e dançando sozinha, sabe? Sai, tipo, desse momento de felicidade genuína, assim, pra mostrar que, tipo, por mais que ela esteja buscando aquela felicidade, né? E tipo, ela chapada, isso esteja voltando pra ela, quando a gente vê o externo, né? Como ela está, tipo, ela tá literalmente sozinha, assim, num espaço fechado e isolado, do jeito que a câmera ilustra, assim, com a janela dela também. Acho bem bonito. E eu acho que pra finalizar, né, a gente pode comentar, tipo, as duas principais coisas que acontecem no episódio, e pra mim os dois momentos mais fortes, assim, eles estão conectados nessa cena, que é a parte da Cassie, do Nate e da Mary, né, tipo, no aniversário da Mary a gente vê que tem essa pequena, tipo, começa meio que como uma comédia padrão, assim, né, de, tipo, ela tentando esconder que ficou com o Nate e tal, e aí ela, tipo, isso vai se transformando numa tensão, assim, no episódio, achei bem interessante de reparar, e depois, tipo, tem aquela cena dela chapada, né, e tentando se consolar, a Cassie, no caso, e isso intercala com a cena também do pai do Nate, né, tipo, voltando ao bar que ele tinha... no qual ele tinha ficado com um amigo dele no episódio passado, há mais de 20 anos e tal. E, putz, como eu achei bonito, assim, eu achei uma das grandes cenas, assim, dessa temporada, sabe? Eles estarem nesse momento, assim, tentando se reconciliar consigo mesmo, né? A Cassie tentando se sentir bem e o pai do Nate, tipo, buscando a nostalgia de um tempo que ele negligenciou, sabe? Achei bem bonito, assim, essa parte. E eu gosto bastante dessa parte de desenvolvimento, assim, do aniversário da Maddie, porque é o que eu falei, eu acho que ela começa com um tom, tipo, bem descompromissado, né, tipo, vai ser só uma festa, assim, de adolescente e tal, aí ela vai escalonando, né, aquele primeiro diálogo dela com a personagem da Cat, dela falando sobre merecer mais e tal, e depois a parte mais cômica que entra, né, quando o Nate chega, quando eles estão na piscina e eles começam a discutir, não, tipo, eu falei que a gente não ia voltar, mas você falou primeiro, e você falou muito rápido, sabe, eu gosto como a série pega, tipo, esse lado mais explicitamente bobo, assim, do relacionamento dos personagens, e depois vai aprofundando, porque isso vai crescendo com a Cassie, né, tipo, enquanto ela tá vendo os dois, até culminar na cena do vômito, assim, e aí, tipo, tem aquela cena bem simbólica em que o Nate, ao invés de levar a toalha pra ela, leva pra Maddie, né, tipo, mostrando quem que ele vai escolher no fim das contas. É engraçado porque você fala da comédia e eu não consigo achar absolutamente nada engraçado. Eu só acho triste e meio desesperador. Eu já vi esse tipo de coisa acontecendo na minha frente, assim, de gente desesperada como a Cassie tá, e não é tão pouco engraçado, e pra quem tá perto, é só triste mesmo, sabe? De ver a pessoa ali passando por aquela vergonha, que ela vai ficar com vergonha depois, inclusive, sabe? E quem tá ao redor também tá sentindo vergonha, porque não pode fazer nada. A Lexi olha e fica só, ai, olha o que tá acontecendo, sabe? Então, eu entendo a lógica de dizer, esse lado da comédia e tal, mas eu não consigo achar nada engraçado, e eu acho que é muito curioso, assim, porque eu fico pensando, eu já vi, tem umas amigas que assistem a série e que também já viram situações feito essas, assim, e alguns momentos que eu vejo a lógica de que querem trazer algo relativamente cômico,
às vezes eu acho que não funciona, óbvio, somos todas mais velhas, 30 a mais, e enfim. A gente, eu ia dizer, a gente não é o público-alvo, mas até certo ponto também é, porque existe até essa discussão, qual é o público-alvo de Euforia, porque a série é sobre... Tem gente que diz que a série é sobre adolescentes, mas não para adolescentes. Eu acho que ela é para adolescentes, sim. Sabe? Apesar de ter nudez, sexo e as pessoas quererem que adolescentes não vejam isso, mas adolescentes estão aí o tempo todo fazendo isso. Então, assim, eles se reconhecem na série. Então, eu acho que não deixa de ser para adolescentes, ao mesmo tempo que, em teoria, é uma série para pessoas que já passaram daquela idade. Mas pensando mesmo na lógica de algumas amigas que assistem e que sentem os mesmos incômodos que eu, geralmente essas cenas cômicas com esse tipo de situação, pra mim, não trazem comicidade nenhuma. Elas mostram exatamente o desespero que tá dentro daquelas pessoas, sabe? E a coisa toda da discussão do Nate com a Mad, ok, tem algo de engraçado no ritmo, mas quando eu olho se perde, porque pra ela é puro e simples. E aí, pra mim, ela vomitar é a cereja do bolo, sabe? É tipo alguém que tá no fundo do poço e que, assim, vai afundar mais ainda. Então, eu não acho que nada do que ela faz é pra ela se sentir bem. É justamente porque ela tá tão mal, ela só quer diminuir, evitar o sofrimento, mas não porque ela tá procurando caminhos pra se sentir bem, de fato. Na verdade, como é que eu neutralizo esse excesso de dor e confusão que eu tô sentindo, sabe? E eu acho que para finalizar, né, a gente vai falar agora da discussão de família, que eu acho que putz, é o grande final, assim, de episódio, assim, dos que a gente teve. Eu acho que os outros episódios tiveram esse lance maior cliffhanger e tal, mas eu acho que esse foi o que melhor conseguiu carregar, tipo, a carga emocional que ele queria. Eu acho que, inclusive, uma dificuldade que eu tava tendo, assim, principalmente em relação ao segundo episódio, por exemplo, é que ele meio que não dava espaço para os personagens conversarem, porque ele tava muito preocupado, né, de encher a cena ou com piadas visuais, né, ou com a montagem estilizada. E aqui eu gosto que ele vai para um esquema mais simples, né, tipo, de demonstrar a relação dos personagens através da altura em que eles estão na casa, né? Tipo, o pai deles começa falando num tom inferior, ele tá embaixo da escada, depois ele sobe, ele fala com os filhos na mesma altura, e depois ele desce de novo e vai embora. Eu gosto muito de como a série faz isso, e eu gosto muito do diálogo do pai dele também, né? Como alguém que, tipo, passou a vida inteira infeliz por conta da família, né? De novo, essa coisa da família que você já apontou aí mais cedo no vídeo, né? Ela voltando enquanto um problema estrutural que ele tem, só que é um problema estrutural que ele mesmo escolheu aceitar, né? Ele pontua isso, tipo, que a maioria das coisas que a família dele tem é esconder segredos, né? E que os problemas dele também são relacionados à família, ele simplesmente desiste e vai embora, sabe? E eu acho bem legal, assim, a cena que ele dá comida de rabo falando do filho dele que vê pornô de fetiche esquisito, e depois ele fala do Nate, que a vida dele, por si só, ela é um segredo, sabe? Então ele é parecido com o pai, e é por isso mesmo que ele não quer mais ficar perto dessas pessoas. Aí ele simplesmente pega o retrato e vai embora. Porra, achei bem foda, assim. Eu adoro o ator, que é muito engraçado porque ele fazia Grey's Anatomy, e muita gente achava que ele era só o cara bonito, mas eu acho que ele é um ator bom. Então é muito legal ver ele fazendo... Eu já vi ele fazendo outras coisas, e eu gosto de ver que ele não é só... Ele era chamado, entendeu? Em Grey's Anatomy de gostosão. Então, ele não é só o cara gostosão. Ele é um bom ator. E eu gosto muito desse personagem, assim. Não a pessoa. Que eu acho que ele é um péssimo pai. E ele sempre foi. Do mesmo jeito que, assim, eu não tenho certeza se ele é um péssimo marido, mas eu acho que sim. Na lógica dos anos, ele se tornou um péssimo marido e uma péssima pessoa. Ele foi se tornando tão infeliz que ele começou a ser horrível com todo mundo. E tudo isso é porque ele não teve coragem de lutar pela vida que ele queria, sabe? E isso é muito irritante, assim, porque ele vai e fala da família, mas foi ele que criou aquela família. Eu gosto muito de como toda a cena se configura, mas ao mesmo tempo é aquela coisa assim de tipo, é um retrato da sociedade que a gente vive completamente, né? As pessoas criam os próprios problemas e depois elas dizem assim, tô lavando minhas mãos e indo embora. E eu acho que ele tá certo de ir atrás da felicidade dele. Mas ele ele é um grande motivo para os filhos dele serem quem eles são.
ele passou a ter consciência de que ele criou tudo isso. Ai, por favor, o cara filmava, sabe? As pessoas com quem ele transava, sem autorização. É claro que ele não presta. Sabe? Ele é um ser humano horroroso. E quem dentro daquela família não é um ser humano horroroso? Ele acha que ele pode comprar tudo, todo mundo, e, enfim, a lógica daquela família é totalmente absurda. Mas é isso, assim, eu acho que a partir do momento que ele sabe que ele é um ser humano horrível, ou pelo menos que ele tem passado os últimos 20 anos sendo um ser humano horrível, a melhor coisa que ele faz é tentar quebrar esse ciclo, quebrar esse padrão. Dito isso, eu acho que ele fez de uma forma horrível também, porque é isso, gente horrível adora fazer coisas horríveis sempre. Óbvio, ninguém é bom ou ruim, a coisa não é tão maniqueísta. Mas assim, tem gente que é um pouquinho pior do que outras. E ele gostou de ficar nesse lugar aí, então... Mas é isso, eu achei a cena fantástica, toda a construção dela, e enfim, Eric Dane tá de parabéns. Então é isso, né, Carissa? Eu queria que você desse uma nota para esse episódio e você falasse também o que você espera, assim, ao longo dessa temporada, né? O que você acha que vai acontecer e tal. Ok, eu dou 3,5. De 1 a 5, tá? Caraca! De 1 a 5, 3,5, é uma nota boa, gente. Eu acho um bom episódio, eu gosto de como as coisas foram construídas, enfim... Eu não gosto muito da cena do Nate com a Mad no início do episódio, mas eu acho que funciona na lógica do episódio, mas eu realmente achei o texto dessa cena bem mais ou menos. Mas eu gosto muito, tem alguns momentos muito bons pra mim, tipo, toda a construção Rue e Jules, eu gosto muito da coisa do pai do Nate, e enfim, eu acho um bom episódio, acho um dos melhores da temporada. E é isso. O que é que eu espero? Honestamente, eu tô achando a temporada com altos e baixos, então eu espero mais isso, de verdade, assim. Que eu gostaria que todos os episódios fossem bons, mas eu acho que talvez a gente tenha alguns episódios feitos segundo, que eu não acho que é um bom episódio, que é fraco. Mas eu espero, de verdade, o brilho da primeira temporada, sabe? E que, enfim, o triângulo Mad, Cassie, Nate, ele acabe saindo só de estou reproduzindo padrões e que a coisa se desenvolva de fato. Eu quero que a Mad saiba do que aconteceu. E eu acho, inclusive, que talvez ela possa saber e ela mesmo assim vai voltar com o Nate e vai acabar bastante com a Cassie. Mas eu quero muito ver o quanto a Jules ainda vai se afundar e como vai ficar a questão... A Jules não, a Rue vai se afundar e como vai ficar a questão Rue, Jules e Elliot, sabe? Esse triângulo louco, se no fim o Elliot vai acabar ficando com a Jules mesmo. E eu gostaria que tivesse mais Cat, sabe? E que a história dela virasse alguma coisa. Porque não tá virando nada. Mas é isso. Obrigada pelo convite. Muito legal. A minha nota pra esse episódio, ela é um 4,5. Eu acho que ele é um dos melhores episódios, assim, desse que a gente passou, assim. Eu gosto bastante do primeiro também, né? Quem viu os vídeos sabe que eu elogiei bastante. Gosto bastante desse. Eu acho que esse, por ele ter momentos mais pausados, né? E ter menos enxerto visual, eu acho que ele consegue conciliar bem melhor, assim, ideias que eles têm. Eu acho que tanto a cena da Cassie dançando, quanto a do pai do Nate, e esse negócio, né, dele tá sempre tentando demonstrar afetividade através da violência, né, a própria cena que ele vai no bar, ele tenta luta greco-romana, porra, me pegaram muito, assim como a cena da Rue, mas gostei bastante desse episódio. Eu só queria que a Carissa falasse agora, relembrasse a gente, na verdade, né, de onde a gente conta o seu trabalho. No meu canal, Carissa Vieira, e lá no Instagram, que também é só procurar Carissa Vieira, e, enfim... Tô produzindo conteúdo nos dois, então é isso. Então é isso. Dê uma conferida no canal da Carissa. Queria agradecer demais ela por ter participado, sabe? Tava com saudade de gravar de outras pessoas. E é muito bom poder receber ela no canal, sabe? Pra quem não conhece o podcast, ela também já participou de vários episódios. Dê uma conferida nele. Então é isso. Até semana que vem com o próximo vídeo.